Olá, no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho do que está acontecendo na casa mais vigiada do país, como as pessoas falam, né, que é o Big Brother 21. O meu trabalho tem muito a ver com o contexto de pessoas, da forma das pessoas pensarem, da forma das pessoas agirem e de que maneira a gente pode melhorar a vida das pessoas conforme esse olhar que elas dão para a vida, né? Se vocês já acompanharam os outros vídeos, eu falo muito de perfil, né? E aí eu chamo muito de, eu divido entre perfil masculino e perfil feminino. O masculino é aquela pessoa que ela é de ação, que ela lidera a própria vida, que ela lidera a vida das pessoas em volta. Então é um perfil mais de agir e de fazer as coisas acontecerem, é um perfil mais agressivo. O perfil feminino é aquele mais calmo, mais doce, é aquela pessoa que tem uma excelente receptividade, que tem um carisma muito grande, tá? E isso falando da parte positiva dos perfis, né? A parte negativa do masculino é a agressividade excessiva, a parte negativa do feminino é a vitimização exacerbada. Tá? Então, dentro disso, a gente consegue traçar o perfil e equilibrar. Todos nós temos um perfil específico e a nossa função para que a gente melhore a vida é equilibrar. Ter um pouco de doçura, de calma, de paciência, que é o feminino, e ter a ação, correr atrás daquilo que a gente quer, saber o que quer, traçar metas, objetivos e correr atrás disso. O equilíbrio é a união dessas duas partes no positivo. Se você é de um perfil, você sempre vai atrair a pessoa do perfil contrário. Para que você atraia uma pessoa legal para a sua vida, de um perfil equilibrado, você primeiro precisa se equilibrar, certo? A partir do momento que você se equilibra, a pessoa que você atrair para a sua vida, para relacionamento, também vai ser equilibrado, certo? Então, o que acontece ali no Big Brother? É um jogo de exclusão, é um jogo de rejeição e nenhum ser humano lida bem com a rejeição. Nenhum ser humano está aqui para ser rejeitado. As pessoas querem ser queridas, ser amadas, ser aplaudidas, ser aceita. Todo mundo, em algum ponto, tem essa necessidade, precisa disso, espera isso e entra num jogo que é de rejeição, onde todo mundo tem que votar em todo mundo, mas quando chega na sua vez, não entende, chora, deprime, ao mesmo tempo que aquilo tudo é muito intenso. As pessoas se juntam intensamente, mas na hora de votar se separam intensamente, levam tudo muito para o pessoal. E assim é o jogo da vida, né? Se a gente perceber, se a gente levar tudo para o lado pessoal, a gente vai ter uma vida completamente desequilibrada. Quando alguma pessoa me faz algo que é desequilibrado, né, uma agressividade sem necessidade, por exemplo, ela está com um problema dela, é um contexto, as gavetas desarrumadas dentro dela mesma e ela está colocando isso para fora. Não tem a ver com você, certo? Então a gente precisa sempre prestar atenção e não levar as coisas para o lado pessoal, entender que tem pessoas que têm um contexto difícil, todo mundo tem os seus problemas, as suas crises, os seus dramas e coloca isso para fora quando lida, quando interagem com outras pessoas. Quanto menos você se olha, menos autoconhecimento você tem, mais você vai colocar isso de uma forma errada e pesada para... Então eu lido com pessoas, atendo pessoas, faço um trabalho de autoconhecimento, fora a parte energética, que é a mesa radiônica, o reiki, a hipnose clínica, mas por ter esse contexto, né, de avaliar pessoas, tem uma facilidade de perceber o perfil das pessoas, né? E a gente percebe a Carol Conká, a forma dela agir já demonstra que ela é de um perfil masculino. Quando eu falo isso, eu falo do jeito de ser. Eu não estou falando de gênero, nem de opção sexual, nada disso, tá? É perfil psicológico. Uma mulher pode ser perfeitamente
do perfil masculino, como o homem pode ser perfeitamente do perfil feminino. E a Carol tem esse contexto de perfil masculino. Ela demonstrou algumas negatividades porque ela foi agressiva, né, com o Lucas. Tá? E quando eu coloco isso aqui, é algo que acontece na vida de qualquer pessoa. Qualquer um de nós pode agir dessa forma, tá? Passar algum tipo de desequilíbrio em algum momento da vida. Eu de forma nenhuma estou julgando nem criticando, mas eu estou usando isso de exemplo porque pode servir para você que está assistindo. Você pode estar agindo da mesma maneira e vou dizer o motivo, né, que geralmente isso acontece. Pode ser outro, mas eu vou dar o motivo generalizado principal. Quando a pessoa fica muito agressiva, quando ela é de um perfil masculino, mas ela usa da não aceitação ao outro, da não aceitação do que o outro fez, e ela não é, claro, obrigada a aceitar, ela pode falar, mas a Carol não teve equilíbrio de colocar o que ela pensava por Lucas e passar uma borracha em cima disso. Ela ficou batendo nessa tecla e com muita agressividade, certo? Isso geralmente acontece quando, no começo de vida ou em algum momento da vida, a gente olha para o perfil feminino, tá? Que é aquela pessoa que deveria ser a pessoa que acolhe, aquela pessoa que é doce, que é materna. A gente, em algum momento, olha para esse perfil e ele está deturpado. Deturpado o que é? No negativo. Provavelmente o exemplo que a pessoa que usa dessa agressividade, o exemplo que ela teve do feminino é uma pessoa que se vitimizava muito, uma pessoa que não colocava a sua vontade, ela olhava para esse perfil e via que todo mundo passava por cima dessa pessoa, ela não tinha vontade própria, certo? Então fica uma visão do feminino muito deturpada. Então a pessoa que já é do perfil masculino, ela se arma porque ela não tem nenhuma admiração por esse perfil e ela se arma e se torna até mesmo agressiva e tem um certo desequilíbrio, certo? E isso é ruim na vida da gente, porque quando a gente vai muito para uma única ponta e entra nesse negativo, a gente altera a nossa frequência e a gente atrai muita negatividade por esse motivo. Então, o legal sim é a gente falar, expor, conversar e acolher ao mesmo tempo, né? Não tem necessidade de a gente apontar aquilo com tanta severidade, isso nos leva para um lado desequilibrado. O relacionamento, a partir do momento que você está desequilibrado, você atrai uma pessoa também para o relacionamento em desequilíbrio. Certo? Provavelmente a pessoa que a Carol, ela se atraiu na casa, ela começou um relacionamento, pelo que eu observei também é de um perfil masculino, a tendência é que dê choque ali, certo? Porque a gente sempre equilibra os relacionamentos convivendo com o perfil contrário, certo? Então, por algum motivo, ela quis ficar com essa pessoa, não sei se é estratégia, se é jogo, por algum motivo ela foi por esse caminho, mas dificilmente isso vai muito longe, né? Se for estratégia de jogo, dentro da casa vai em frente, fora da casa dificilmente irá, tá? E a Carol usou isso muito em cima do Lucas, que o que acontece com o Lucas? Ele é uma pessoa que ele não pensa na consequência das coisas que ele está falando. Pode se tornar um pouco chato por falar demais, né? Ninguém gosta de uma pessoa que só fala e não ouve, mas não é uma má pessoa, não tem um coração ruim, né? Ele tem a humildade de reconhecer que errou e se fechar, certo? Então, não é uma pessoa que precise ser massacrada. Ela precisa ter uma vivência, ter mais maturidade, aprender com a vida, com os acontecimentos e ficar mais madura para pesar a consequência daquilo que ela fala. Uma pessoa do perfil parecido com o do Lucas dentro da casa também é a Juliette, tá? Ela também não pensa, ela pensa um pouco mais que o Lucas, mas ela não mede muito a consequência daquilo que eu vou dizer, daquilo que eu vou falar,
e também não é uma pessoa má. São duas pessoas de perfis parecidos, falam muito, não medem as consequências, às vezes geram alguns conflitos, mas não tem maldade. Justamente o erro que eles podem cometer ali é justamente estarem num jogo e não ter a maldade suficiente, certo? O perfil que eu posso aí colocar como análise é o perfil do Fiuk e da Thaís. Os dois são de perfil feminino, aquela pessoa que acolhe, que é maternal, que tem carisma, certo? E o que acontece? Perfis iguais geralmente não conseguem manter aquilo mais à frente, certo? Então, o que provavelmente vai acontecer ali são perfis muito parecidos e que também não devem ir muito à frente, certo? Então vamos observar o que acontece. Se isso aí fez sentido para você, se você se viu lidando de uma certa forma na sua vida parecido com esses perfis que a gente comentou aqui, escreve para mim, comenta, compartilha, tá? Não é uma crítica, de forma nenhuma é um julgamento. Eu lido com pessoas diariamente na profissão que eu escolhi. Se houver julgamento e crítica, eu não consigo fazer um bom trabalho, porque a gente precisa entender o contexto todo, entender por que a Carol foi por esse caminho, entender por que o Lucas age dessa forma, para a gente poder ajudar a fazer um contexto e elevar a maneira daquela pessoa agir e lidar com as outras pessoas, e isso não é difícil de fazer. Basta que a pessoa esteja aberta, que ela queira, que ela procure ajuda, ela consegue consertar isso até com uma certa facilidade. Até porque, quando a gente se equilibra, quando a gente vem para o meio, a vida se equilibra, tá? Perfis desequilibrados, elas geralmente têm muitas coisas em desequilíbrio na vida, e principalmente dentro dos relacionamentos, não só afetivo como generalizado. Existem aí muitos conflitos, pessoas cobrando coisas dessas pessoas e elas não entendem por que, levam para o pessoal, se negativo, altera a frequência para baixo e não consegue se elevar e se melhorar. Então, acho que a gente use esses exemplos que eu dei aqui, que provavelmente tem muita gente vendo e assistindo, quem não viu pode assistir ainda, para que a gente use esse exemplo para a nossa vida, para ver se a gente também está indo para esse caminho e procurar ajustar, equilibrar, melhorar, nunca para julgar, nunca para criticar, certo? Então, se você, dependendo da rede social que você tiver, se tiver no YouTube, curta, compartilhe, comente, assine o canal, ative o sininho para receber os próximos vídeos. E se vocês gostarem, porque é a primeira vez que eu faço comentário a respeito de algum programa de televisão, mas eu achei que tinha contexto. Se vocês gostarem, curtirem, comentarem, eu continuo fazendo, passando, né, a minha opinião dentro do meu trabalho, dentro daquilo que eu faço, nunca com crítica nem julgamento, de volta em outros vídeos, tá bom? Então a gente entendeu aqui do Fiuk e Thaís, duas pessoas do mesmo perfil, dificilmente isso vai funcionar, tá? Então, vamos ver o que vai acontecer e a gente continua num próximo vídeo, porque o meu dom é despertar o seu e assim é.